Olá a todos, estamos em mais um encontro do Olhar Integrativo, trazendo para vocês hoje um tema muito importante, forte e difícil de falar, que é sobre a vergonha. É difícil, é um tema que traz para a gente algumas reflexões. E eu trouxe esse tema baseado nesse livro aqui, que é da Brené Brown, que fala sobre a coragem de ser imperfeito. É um tema que muitas de nós, mulheres, nós passamos essa, essa dificuldade de falar sobre a nossa vulnerabilidade. Até que ponto nós podemos dizer que somos vulneráveis e que nossa vulnerabilidade não afeta diretamente o nosso desempenho, a nossa coragem, a nossa vontade de fazer aquilo que nós nos colocamos a fazer, né? Então, eu acredito que a, a vergonha, desde quando nós encontramos na palavra de Deus, a primeira palavra, primeira vez, né, que aparece a palavra vergonha, é apresentada justamente quando acontece a desobediência entre Adão e Eva, e o casal, né, Adão e Eva, eles se escondem porque eles se sentem nus, e eles sentem vergonha porque Deus está à procura deles. E eles dizem, estamos aqui, nós sentimos vergonha de ti. E essa vergonha, ela parte a partir do momento em que nós perdemos a nossa identidade. E isso é tão sério essa nossa identidade, que é aonde eu sinto assim a identidade como se fosse algo que nos sustenta. É aquela nossa, é o nosso alicerce. E quando nós nos sentimos vulneráveis e aparece esse sentimento da vergonha, essa essa falta de, esse medo, na verdade, esse medo de avançar, de a vontade de recuar e o medo de acreditar que você não é mais perfeita como você gostaria de ser. E é tão interessante porque nós temos, a partir do momento aqui que a Brené Brown, né, nos apresenta a vergonha, a partir da imperfeição, e nós temos que ter coragem de sermos imperfeitos. E tem uma parte aqui que fala justamente assim, ó. É difícil falar sobre a vergonha, mas a conversa não é de longe nem de perto tão perigosa como o que estamos a criar com o nosso silêncio. Todos nós sentimos vergonha, todos nós temos medo de falar nisso. E quanto menos falarmos sobre isso, mais temos. E aí eu pergunto para você, você tem medo de admitir que você tem vergonha? E aí eu vou citar aqui alguns pontos que o livro traz que vai nos ajudar a entender que vergonhas são essas, né? Vergonha de aparência e imagem corporal. Por exemplo, hoje eu vim totalmente diferente da forma como geralmente eu me apresento para vocês. Hoje eu vim de chapéuzinho, um chapéuzinho bem estiloso, mas eu vim justamente para poder mostrar para vocês que, apesar de estar aqui diante de uma câmera, diante de vocês, enquanto alunas, eu também me sinto vulnerável. E é normal essa vulnerabilidade, é normal sentir vergonha. E aí vem vergonha de dinheiro, de trabalho, maternidade, paternidade, família, sobre educar os filhos, sobre a saúde mental e física, sobre vícios, sexo, envelhecer, religião, sobreviver a um trauma, ser estereotipado ou ser roubado.
Algumas das respostas que obtivemos, né, que o livro foi justamente essa pesquisa sobre essas que catalogou diante desses estudos alguns pontos, né, sobre a vergonha. Então, eles tiveram alguns exemplos referente a essas pessoas que falaram sobre a vergonha. Então, vergonha é ser despedido e ter de contar a minha mulher grávida. Então, está dentro do dinheiro, do trabalho, dentro da família, dentro da educação dos filhos, dentro da posição, do status do casamento. Como você chegar em casa e falar para sua mulher, no caso, nós, para o receber, né, e ver nos olhos do nosso marido a vergonha de não poder dar a provisão necessária de que nós precisamos. Então, será que somos fortes também para enxergar e aceitar e acalentar e acolher esse olhar vergonhoso que o nosso marido possa ter, sem ele saber? Outras questões aqui. Vergonha é esconder o fato de estar em reabilitação. Quantas pessoas têm vergonha de dizer que estão em terapia, que estão em análise, que estão passando por um tratamento psicológico, um tratamento voltado ante as drogas, um tratamento contra vícios? É muito delicado, não só para nós, mas também, da mesma forma, como eu falei há pouco em relação ao marido, o nosso filho, falar para as outras mulheres que que o nosso filho está em reabilitação. E é difícil. Eu não tenho filhos, mas eu sinto no meu coração a dor e eu percebo como é uma luta muito forte você lutar tanto por sua família e e mesmo apesar da luta, a luta em alguns momentos, né, algumas situações serem em vão, porque o mundo jaz o maligno, o mundo nos oferece muitos gatilhos e muitas ofertas de coisas boas, coisas que são atraentes, mas ao mesmo tempo que nos fazem nos sentir impotentes em relação à nossa família. Outra resposta aqui que esses grupos, né, dentro desse estudo citou aqui, em relação a dizer o que significava vergonha, vergonha da infertilidade. É um ponto tão delicado para a mulher, porque em algumas situações é infertilidade, a luta, né, buscar fazer a inseminação artificial, buscar realmente ter um filho. E quando a mulher não busca a infertilidade, simplesmente porque ela não pode ter filhos, no sentido de que ela não tem mais a idade de ter um filho, filho biológico. Na sociedade, pode também trazer uma vergonha. Como há pouco eu falei, eu não tenho filhos, mas por muito tempo eu fiquei me perguntando se o filho, né, a falta de um filho, iria me diminuir enquanto mulher diante da sociedade. Isso é sério e é um fato real que acontece com a maioria das mulheres, com boa parte das mulheres. Então, o status, não só de ser casada, mas de ter ou não um filho, de tentar ou não a fertilização, é um ponto muito delicado. Outra questão aqui é vergonha. Vergonha é ouvir os meus pais discutirem através das paredes e perguntar-me se eu sou a única que sente medo. Brigas, desentendimentos nas famílias, tudo aquilo que nos afasta do nosso propósito, que nos desfragmenta, que faz a gente crescer com a nossa identidade desfragmentada, que faz a gente sentir vergonha da gente mesmo, que faz a gente descobrir, ou descobrir não, acreditar
que só acontece com a gente, que o medo só acontece comigo, que só acontece com você, e que nas outras famílias, em outros locais, não acontece esse medo. Então, esse tema, vergonha, eu trouxe para que a gente pudesse refletir e acreditar. Mais um pontinho aqui, ó. Quando pedimos desculpa por alguma coisa que fizemos, corrigimos ou mudamos um comportamento que não é coerente com os nossos valores, a culpa, não a vergonha, costuma ser uma motivação. Então, a partir do momento em que eu busco corrigir o meu comportamento, acreditando que as coisas vão mudar, que algo vai acontecer na minha vida, essa culpa deixa de ser culpa e vira uma motivação. E isso tudo não é para se ter vergonha de mudar, de crescer, de ampliar os conhecimentos, ter um autoconhecimento como nós estamos tendo agora, para que nossa vida possa ser mais plena, mais tranquila e, acima de tudo, ter a certeza de que nós estamos num processo de crescimento. Então, eu convido você a refletir sobre essa vulnerabilidade que que sempre tenta nos alcançar através da vergonha. A gente só fala da culpa. Muitas vezes a gente só fala da culpa, né? Como acabamos de ver. Mas a gente esquece que ela anda ali pertinho, junto com a vergonha. Então, que não tenhamos vergonha de sermos quem nós somos de verdade, para que a nossa vida possa crescer e frutificar, se construir, porque somos pessoas em construção. E se você não tiver essa certeza de que você é uma pessoa em construção, você ainda tem tempo de acreditar nessa verdade, colocar no seu coração que nada e nem ninguém vai mudar quem você é de verdade, porque você é criatura de Deus e você tem todas as suas emoções sendo afloradas para que você possa aprender a conhecer cada uma delas e não esconder, mas saber lidar com cada uma delas. E a vergonha faz parte da nossa vida, para que possa ser transformada em motivação a partir do momento que a gente busca se transformar. Então, que você possa refletir nesse momento que nós tivemos aqui no olhar integrativo e saiba que a vergonha faz parte da nossa vida, não para nos paralisar de nada ao nosso redor, mas para nos motivar na certeza de que nós estamos por um caminho de transformação. Espero você no próximo encontro e quem sabe a gente desenvolve um pouco mais esse tema para que a gente possa aprender ainda mais sobre nos proteger contra nós mesmos, no sentido de que a gente tem que aprender a nos construir, dentro dessa construção, e não nos limitar, não nos polir, para que a gente possa florir mesmo em meio à vergonha. Até lá.